Meu ex-marido, depois de 5 anos sem ver a nossa filha, inventou de levar ela para um almoço da família dele. E depois ele começou a me ligar pelo que minha filha fez. Gente, eu não sei de onde essa menina tirou essa ideia, mas eu juro pra vocês que eu não tenho nada a ver com isso. Meu ex-marido foi aquele tipo de ex-marido que se separou da esposa e se separou do filho também, sabe? Ele cagou e andou para nossa filha. Eu fiquei junto com ele 12 anos. Quando a gente se separou, nossa filha estava com 10 anos. E eu tive que colocar ele na justiça para ele poder dar a questão do cash money, para poder ajudar a sustentar o sonho dele. Até porque eu não queria ser mãe. Deus me livre, a minha filha é a coisa mais importante da minha vida. Porém, eu não tinha esse interesse em ser mãe, mas era o sonho do macho, era o sonho do Jurandir. Aí eu fui fazer o quê? Realizar sonho de macho. E tomei onde? Na taioba. Depois que a nossa filha nasceu, parece que meu ex-marido, ele foi de um cara de 30 e poucos anos para uma adolescente de 15. Ele não tinha responsabilidade com nada, ele fazia pouca questão. E eu aturei isso por 10 anos. Nossa filha tinha 10 anos quando ele se separou, até que eu dei um basta. Quando eu coloquei ele na justiça, ele ficou com muita raiva de mim, mas muita raiva mesmo. E ali ele abandonou de vez a nossa filha. Ele não ligava pra saber se ela tava bem, ele não buscava ela nos fins de semana que ele tinha direito, né? Ele depositava a pensão porque ele tava com medo de ir pro cilindro, né? Então ele depositava a pensão, mas ele meio que culpou a nossa filha por ele ter que gastar com ela. Então ele abandonou ela. Passaram-se 5 anos dessa situação. Minha filha tinha 15 anos, eu tive que levar ela pra terapeuta, porque ela não entendia, ela era apegada no pai, não entendia o porquê desse abandono. Então assim, teve toda uma consequência, não em mim, sabe? Se fosse só em mim, tava bom, mas na minha filha teve que fazer tratamento, psicólogo e tudo mais. Mas ela já estava ali estabilizada, ela entendeu que não era sobre ela, era sobre o pai dela, que o pai dela dava tchau assim, porque ele literalmente abandonou ela por conta de dinheiro. E aí, do nada, 5 anos depois, ele simplesmente me liga, falando, não tinha nem notícia dele, falando que ele queria levar ela para um almoço que ia ter na casa da família dele. E detalhe, gente, a família dele também não procurava ela, ninguém fazia muita questão. Provavelmente que ele fez a caveira da menina, fez a minha caveira. A família dele, que antes me engolia, que a mãe dele não gostava muito de mim, passou a cagar e andar também. E aí eu não entendi, eu falei, olha, tem 5 anos que você não vê a menina, você só deposita a pensão na conta, a sua família nem gosta de mim e nem gosta dela, e você tá querendo levar minha filha pro almoço. E aí ele falou que ele tinha direito, que era o fim de semana dele pelas contas dele, e que ele iria sim levar ela pra um almoço de família. E que se eu não deixasse, ele ia comunicar na justiça, que não sei o que ele ia arrumar uma quinzumba, que ele ia arrumar um problema e tudo mais. E eu falei, não, eu vou conversar com a minha filha. A minha filha não quis ir, mas ela basicamente foi obrigada a ir. Porque eu estava com muito medo. Ele tinha muito dinheiro e eu não tinha tantas condições assim. Eu trabalhava muito pra sustentar ela, a pensão que ele dava era quase que uma mixaria. Então assim, eu tinha muito medo dele realmente tentar entrar na justiça pra me tirar ela. E pra mim ia ser pior. Conversei com ela, expliquei que ia ser só um dia. Ela foi. Do nada, mais ou menos umas 3 horas depois, ele me liga. Foi você que mandou ela fazer isso, né? Curte, comenta, compartilha depois da blogueira. Algumas horas depois dele ter ido levar ela nesse almoço, era um sábado, né, que ele buscou ela, assim, muito contra gosto. Ele chegou lá, ela tava tipo assim, cara, não quero ir. Pra ela, o pai dela virou um desconhecido, mas ela entendeu o meu lado, então por mim, ela foi. Ele foi, parou o carro lá na porta, buscou ela e levou ela pra casa da mãe dele. Algumas horas depois, ele me liga. Foi você que mandou ela fazer isso, né? Eu falei, mandei ela fazer o quê? Na hora, gente, eu já me gelei toda, porque eu entendi que a minha filha tinha aprontado alguma coisa. Eu conhecia, eu sabia que eu não tinha uma filha muito fácil, eu sabia que ela não ia deixar isso barato. Mas na minha cabeça, sei lá, ela brigou com alguém, falou umas verdades. Eu não imaginei que ela realmente tivesse feito o que ela fez. E aí ele me ligou e falou, vem buscar tua filha agora, porque eu não vou buscar ela, o que ela fez é um absurdo, não sei o quê. E eu perguntando o que ela fez, ele não falava, desligou o telefone na minha cara. Eu, em desespero, né, pedi um Uber e fui pra casa da mãe dele, sabia o endereço, fui pra lá. Quando eu cheguei lá, minha filha tava sentada, a família dele toda tava assim, revoltada. Eu vi que era um entra e sai no banheiro, entra e sai, e todo mundo assim, meio, sabe, tenso. As pessoas estavam tensos, suando frio. E eu fiquei olhando aquilo sem entender. Vi e falei, o que foi? O que tá acontecendo aqui? E aí eu descobri que, na verdade, aquilo ali era um noivado. O meu ex-marido estava ficando noivo de uma menina e a família dessa menina não aceitava o fato dele ter uma filha e ser afastado dessa filha. Então ele falou que era próximo dessa filha sim, que essa filha estaria no almoço de noivado. Por isso estava a família dele, a família da noiva dele e a noiva dele. Só que tava basicamente todo mundo um correndo pra lá, um pra cá, não sei o quê. E na casa da mãe dele tinha tipo uns 4 banheiros e eles estavam trocando de banheiro. Devia ter mais ou menos ali umas 20 pessoas. E tinha a família dele, a família da noiva dele e os amigos dele. E a minha filha sentada, rindo pra caramba. Ela era a única que não tava assim tensa, com cara tensa, meio que tava todo mundo com uma cara amarela. E eu olhei assim e falei, cara, o que tá acontecendo aqui? O que houve? E aí o meu marido, com uma cara mais amarela que não sei o que, começou a falar
que eles estavam almoçando e que ela não quis comer, que ele não entendeu o porquê, mas que depois ele entendeu. Assim que acabou o almoço, passou alguns minutos, todo mundo começou a passar mal, querendo ir no banheiro, e começou aquela luta desesperada por banheiro, um vai, outro vai, um vai, um sujar a roupa porque não aguentou esperar, e tava todo mundo assim com dor de barriga, algumas pessoas já tinham ido embora com dor de barriga, e aí a nossa filha simplesmente começou a rir e falou pra todo mundo em alto bom som que ela havia colocado laxante na comida. E ela não botou pouco não, tá? Ela foi na farmácia e ela comprou tanto laxante, mas tanto. Ela comprou em comprimido, ela comprou líquido, ela disse que botou na comida todinha, tava todo mundo se cagando tudo. Gente, na hora eu olhei pra cara da minha filha assim, a minha vontade era rir, sabe? E aí ele meio que foi brigar com a minha filha, falando que tava se segurando, que não sei o que. Eu falei pra ele que na minha filha ele não encostava, que ele podia ficar tranquilo, que eu ia corrigir ela em casa. Levei ela pra casa, né? Obviamente eu conversei com ela, falei pra ela que, né, que ela não podia tomar esse tipo de atitude. E aí ela falou, tomei mesmo, porque eu sabia que ele tava me obrigando a ir por algum motivo. Quando eu cheguei lá, era um noivado. Ele não fala comigo há 5 anos, e ele acha mesmo que ele ia chegar, me levar, fazer o bom pai, e eu ia ficar calada? Deus me livre. Gente, no fim eu ri, conversei com a minha filha, falei que ela não podia fazer isso com ninguém, né, que era errado, que querendo ou não ele era o pai dela. Ela falou que tudo bem, mas que não estava arrependida. Depois disso ele nunca mais procurou ela de novo. Chamei o Uber e o motorista me mandou uma mensagem pedindo pra eu ir no banco da frente. Eu achei aquilo um pouco estranho, geralmente eu gosto de ir no banco de trás, atrás do motorista, que aí se ele tiver que fazer alguma coisa vai de arrasta eu e ele. Só que sabe aquele dia que você acorda, que tudo dá errado na tua vida, você tá atrasado pro teu trabalho e o teu chefe tá te mandando mensagem? Foi bem nessa vibes. Eu sequer prestei atenção, falei pra ele assim, não, tudo bem, tranquilo, eu vou no banco da frente. Só que, gente, o que eu encontrei quando eu entrei lá, estava eu, jovem pimpões, CLT, precisava chegar no meu trabalho. Meio-dia, já era tipo assim, 11h30. Falei, cara, vou ter que pegar um Uber porque eu acabei perdendo o horário, meu despertador não tocou. É pobre, né? Quando o pobre tem que se lascar, o despertador não funciona, você não acorda, tudo dá errado. Aí levantei correndo, me arrumei rapidinho e já fui pedindo um Uber. Assim que o Uber aceitou, o moço me mandou uma mensagem, chegou a notificação dele, ele já estava a caminho, falando, preciso que você entre no banco da frente, que você venha no banco da frente. Eu achei aquilo, gente, muito estranho, mas eu falei assim, mas por quê? Só que ele não respondeu. Eu falei, cara, tranquilo, vou chegar, vou entrar no banco da frente, eu tô atrasada, acabei não prestando atenção, acabei, tipo assim, deixando pra lá. Saí de casa mais apressada que não sei o que, ainda fiquei mais ou menos uns 10 minutos esperando, o Uber se atrasou, perdeu o caminho, dei uma volta, ficou naquela enrolação até que ele chegou. Quando ele chegou, eu tentei abrir a porta de trás, porque eu esqueci, não prestei atenção, só que estava trancada. Então eu fui pra porta da frente, bati assim no vidro e abri a porta da frente estava aberta. Gente, quando eu entrei, que eu sentei no banco, eu entendi o porquê que ele tinha me pedido pra poder ir no banco da frente. Só que eu achei que de verdade não era aquela situação que eu estava vendo. Curte, comenta, pastor, depois da blogueira. Quando eu entrei, o motorista, ele tava com a cara mais lavada do mundo, como se nada tivesse acontecendo. Só que aí eu me liguei que a porta de trás estava trancada. E aí eu já entrei perguntando, por que a porta de trás está trancada? Eu lembrei agora que o senhor pediu pra eu poder ir à frente, o que tá acontecendo? E ele olhou pra minha cara assim, tipo, meio que tentando disfarçar, sabe? Meio fingindo que, tipo, ai, nada tá acontecendo. Aí eu olhei pra trás. Gente, quando eu olhei pra trás, eu juro pra vocês, tinha um negócio pregado no carro daqui, ali, tipo, pegava assim o banco de trás todinho, e tinha uma cortina. Tinha o banco do motorista, o banco do passageiro, e atrás tinha uma cortina que cobria a parte de trás. Só que essa cortina, ela não tava jogada pro lado de lá, ela tava jogada pro lado de cá. Tipo assim, a cortina tava no banco do motorista e no meu, meio que assim, só que fechando a parte de trás do carro. E eu achei aquilo muito estranho, fiquei olhando assim, só que eu não me liguei que tinha pessoas ali dentro. Aí eu fui, olhei pra cara dele assim, falei, por que tem essa cortina aqui? Ele falou, não, é porque tá cheio de coisa ali, mas tá tudo certo, por isso que eu pedi pra senhora vir no banco da frente, que não sei o que. Ele tentou disfarçar, iniciou a corrida, eu ainda meio em choque, olhando aquela situação. Falei, não, tudo bem, então, tranquilo, a gente foi. No meio da viagem, eu comecei a escutar uns barulhos exóticos, sabe? Uns barulhos meio assim de forefação, umas coisinhas assim bem baixinhas, sabe? Bem devagarzinho. E aí ele começou a bater no negócio que dirige, esqueci o nome daquele troço. Volante. Ele começou a bater no volante, tipo assim, sabe? Ele dirigia, regalava o olho assim e batia. E eu olhando assim, olhando pra cara dele, escutando aquele barulho, ele batendo no coisa, tentando disfarçar. Gente, eu puxei a cortina com tudo.
tinha simplesmente um casal de adolescente, gente, devia ter tipo assim, 16, 15, 17 anos por aí. Era uma garota novinha, você via que era uma menina novinha, um garoto novinho também. Ela tava deitada no banco, ele tava atrás dela assim, e eles estavam, ó, furanfando. Por isso que tava um barulho bem baixinho, que não sei o que, eles não estavam se mexendo muito, eu tava sendo disfarçadamente. Na hora, eu comecei a berrar pra ele parar o carro agora, que não sei o que, os meninos começaram meio que a se vestir, os dois tentando se vestir, a menina e o menino. E eu paro o carro, o cara parou o carro no meio da pista, eu desci, comecei a gritar com ele, perguntando o que tava acontecendo, e ele começou a falar pra eu ficar calma, que isso era só um negócio, e que além de ser Uber, ele também era Uber Motel, né, que ele meio que liberava o banco de trás o pessoal furanfar, só que ele acabou pegando a minha corrida sem querer, segundo ele, sem querer, e que a minha corrida era um valor muito alto, que não sei o que, e como não era tão longe, ele não quis dispensar a minha corrida, né, eu realmente morava longe de trabalho, e por isso ele pediu pro casal pra poder fazer silêncio, ou pra esperar eu sair do banco, e que se eles começassem a fazer barulho, ele ia bater no volante, por isso que ele tava batendo, aí ele começou a gritar, eu comecei a gritar de volta, ele pedindo pra eu não falar nada pra ninguém, e aí os carros começaram a buzinar, porque a gente meio que parou o trânsito. Eu perguntei pra ele se ele era maluco, falei pra ele que o que tava lá atrás eram dois casais de adolescentes, que os pais não deviam nem saber o que tá acontecendo. Tirei eles do carro, fiz eles me passarem o contato dos pais, liguei pros pais deles, passei a localização, liguei pro meu chefe, falei que eu não ia trabalhar, foi todo mundo pra Delix, e o cara estava simplesmente fazendo isso. Ele usava o carro dele de motel pra adolescentes, porque eram menores de idade e não podiam entrar na casinha. Ele ficou lá detido, os pais do casal ficaram assim chocados, eles não sabiam. Eu não fui pro trabalho, mas pelo menos eu fiz a coisa que eu achei que era certa.